Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós no momento em que vamos ouvir mais um podcast. Quero ler com vocês, a princípio, Mateus 13:44, que é uma parábola de Jesus, né, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus, nessa parábola que Jesus conta aos seus discípulos, que hoje somos nós, se apresenta como um valor. O reino de Deus é apresentado como algo de muito valor. Vamos lembrar, né, que naquela época era comum enterrar tesouros na terra. Não existiam bancos e provavelmente nem cofres, nem sei se existia cofres, mas assim, banco a gente sabe que não existia. E a Palestina sempre foi uma região cheia de guerras. E às vezes uma fuga repentina ou uma morte inesperada fazia com que o dono do tesouro o deixasse lá enterrado. Aqueles que compreendem o valor do reino sacrificarão tudo para obtê-lo. O reino de Deus tem uma dimensão que recebemos gratuitamente por meio da nossa fé em Jesus, mas ainda assim há um preço que nós temos que pagar. Há coisas que precisamos fazer para obter esse tesouro. O preço maior já foi pago por Jesus na cruz do Calvário, mas nós também temos que pagar um preço, nós temos que sacrificar coisas, nós temos que carregar a nossa cruz. Nessa parábola tem algo que parece conflitante. A pessoa paga pelo campo para receber o tesouro. Billy Graham disse algo mais ou menos assim: a salvação não nos custa nada, ela é de graça. O preço já foi pago por Jesus. Mas o discipulado de Jesus custa tudo quanto temos. Aquele homem, então, vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele campo. Um outro teólogo, Dallas Willard, nos ensina que a graça de Deus não é o oposto de sacrifício. A graça de Deus é o oposto de mérito. A graça e as bênçãos de Deus são frutos da bondade dele para conosco. Não é por nosso mérito. Nós não merecemos. Ele é quem nos dá gratuitamente. Mas o fato de estarmos debaixo da graça de Deus não nos exime de sacrifícios, responsabilidades, compromissos. A graça de Deus não é uma desculpa para a nossa falta de compromisso com Deus e com seu reino. Não é uma desculpa para pecarmos. A graça de Deus foi dádiva, mas para isso custou a vida do unigênito do Pai. Para Jesus e para o próprio Pai, não foi barato conquistar essa graça. Essa graça não foi barata. O preço que ele pagou foi muito alto. Então não podemos baratear a graça do Senhor. O que Jesus está nos ensinando é que sem o nosso sacrifício, sem o nosso comprometimento, sem mortificarmos a nossa carne, não experimentaremos a plenitude do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça e verdade. O reino de Deus nos dá plenitude de alegria por termos sido inseridos nele. Por isso o texto nos diz que o homem, ao vender tudo o que tinha para comprar o campo que tinha o tesouro, ele fica transbordante de alegria. Então, temos que entender
o que o teólogo nos ensina, que a graça não é o oposto do sacrifício, que a graça é o oposto do mérito. Temos que orar para que o Espírito Santo nos revele o que temos que sacrificar, o que temos que abrir mão, o que temos que vender para poder comprar o campo, que é o reino de Deus. Temos que orar para discernir o custo que é para cada um de nós e, portanto, pagarmos o preço, tendo os olhos fixos no tesouro, que é de valor inestimável e que nós jamais mereceríamos ter, nem conseguiríamos pagar. Que possamos perceber e entender a profundidade dessa parábola e assim darmos valor ao tesouro que Jesus conquistou para nós. Que possamos sacrificar coisas que nos afastam de Deus, que possamos mortificar a nossa carne, carregando a nossa cruz, sabendo que a cruz mais pesada Jesus carregou por nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito nos diz. E logo em seguida, Jesus nos ensina mais sobre o reino. E aí eu vou para o mesmo capítulo, né, Mateus 13, eu vou para os versículos 45 e 46, que diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Uma pérola tem um valor inestimável. Essa parábola nos mostra que o reino de Deus é de valor incomparável. Mais uma vez, vemos que alguém abre mão de tudo pelo reino de Deus. Vende e compra, o que aparentemente contradiz o conceito da graça de Deus. Mas é só aparentemente. Jesus nos ensina sobre o valor absoluto do reino de Deus. O reino de Deus ele é tão valioso que todas as outras riquezas ficam inexpressivas. Por isso, vale a pena abrir mão de tudo que nos é caro para poder desfrutar das riquezas do reino de Deus que Jesus quer nos dar. A pérola custa tudo que nós temos, mas quando entramos no reino, ganhamos todas as pérolas, todas as riquezas. Para entrarmos no reino, temos que entregar o nosso coração a Jesus. Jesus não nos pede nada, ele só pede o nosso coração, ou seja, tudo. O nosso coração é tudo. Significa que temos que colocar nosso coração nas mãos de Deus. Temos que colocar todas as nossas riquezas nas mãos do Senhor. O que são as nossas riquezas? Marido, esposa, filhos, profissão, sonhos, bens materiais. Temos que entregar tudo a Ele. Ele deixa todas essas nossas riquezas aos nossos cuidados e para o nosso desfrute. Mas quem tem que governar todas essas coisas é Ele. Porque Ele sabe o que é o melhor. Porque Ele é um Deus perfeito. Tudo o que temos é de Deus. Nada mais é nosso quando nos entregamos totalmente a Ele. Para participarmos do reino de Deus, temos que abrir mão de tudo. Temos que renunciar a tudo, inclusive e principalmente ao nosso pecado. Quando o reino de Deus se torna a prioridade da nossa vida, se torna a nossa maior riqueza, a pérola mais preciosa. E podemos entregar tudo a Ele, sabendo que Ele nos ensina a cuidar de todas essas coisas. Mas sabendo também que nada nos pertence mais. Tudo pertence a Deus. Então, nossa oração tem que ser de entrega de tudo o que temos e tudo o que somos. Todas as coisas devem estar disponíveis a Deus. E quando Ele quiser dispor de qualquer coisa que temos que entregar. Porque, na verdade, já é dele, porque já entregamos.
Há uma passagem no Antigo Testamento que eu gosto muito, está lá em Isaías 45, 2 e 3. Eu oro muito essa palavra. Diz assim: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. As promessas de Deus nessa passagem são poderosas. Ele nos promete ir adiante de nós para endireitar os nossos caminhos maus, nossos caminhos pedregosos, e remover e quebrar todo e qualquer obstáculo, por mais que sejam impossíveis de serem quebrados ou removidos. E por fim, ele promete nos dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O que são os tesouros escondidos? O que são as riquezas encobertas? O maior tesouro e a maior riqueza é o reino de Deus. Um reino inabalável e invencível, um reino eterno. É isso que Deus quer nos dar. Deus quer nos inserir nesse reino, mas temos que dar nossos tesouros a Ele. Temos que abrir mão das pérolas valiosas que temos em nossas vidas. Jesus nos ensina lá em Mateus 6, 21, é uma passagem do Sermão do Monte, né? Ele nos ensina que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Todas as riquezas terrenas vão acabar um dia. Tudo que é terreno está sujeito à deterioração ou ruína. Nossos tesouros têm que ser os espirituais, aquilo que acumulamos como bênçãos diante de Deus e que ficarão para a eternidade. Aquilo que fazemos em prol do reino é o que realmente vale. As bênçãos espirituais, ninguém consegue nos roubar. Ninguém consegue nos roubar. O nosso coração tem que ser colocado naquilo que realmente importa para nós. E Deus, que sonda mentes e corações, sabe onde está o nosso coração e onde colocamos os nossos tesouros. A minha oração por mim e por você é que consigamos compreender o valor do tesouro que Jesus conquistou para nós. Minha oração por mim e por você é que consigamos sacrificar as coisas que nos afastam de Deus, mortificando a nossa carne e carregando a nossa cruz. Minha oração por mim e por você é que, ao encontrarmos o tesouro inestimável, que é o reino de Deus, possamos transbordar de alegria. Minha oração por mim e por você é que possamos, com alegria, entregar todas as nossas pérolas e todos os nossos tesouros ao nosso Rei, que sabe cuidar de tudo muito melhor que nós, sabendo que o maior e melhor tesouro, o maior e a melhor pérola que pode ser encontrada é o próprio Jesus. Minha oração por mim e por você é que possamos entregar o nosso coração a quem entregou sua própria vida por nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.